Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Satisfação e alegria em poder mais uma vez chegar até você com uma palavra que quer nos ajudar a vencer um gigante que de fato tem assolado muitas vidas, um gigante que tem tirado o sorriso de muitos rostos. Hoje nós queremos lidar com o gigante da ansiedade, a enfermidade mais democrática do mundo, pois ela chega a casebres e a palácios, a homens ricos e pobres, a doutores e analfabetos, a pessoas cultas e incultas, a pessoas cristãs, religiosas ou até mesmo ateias. Como que eu e você conseguimos vencer o gigante da ansiedade? Esse é o desafio que eu e você temos neste momento. Esse é o desafio que eu gostaria de poder, nos próximos minutos, conversar contigo e, ao término desta palavra, trazer a você alguns pontos que a palavra de Deus faz com que a gente possa refletir de como que nós conseguimos vencer esse gigante. Nós queremos, neste dia de hoje, olhar para um texto do Evangelho de Mateus e, posteriormente, um texto da carta de Filipenses, no capítulo 4. Jesus e o apóstolo Paulo vão nos trazer estratégias para vencermos o gigante da ansiedade. Você, em algum momento, já passou por crises de ansiedade? Ou você, quem sabe, tem vivido constantemente ansioso ou ansiosa? Você conhece alguém que tem passado por crises de ansiedade? Ou você conhece alguém que está vivendo ansiosamente, constantemente? Então fica comigo. Antes de nós olharmos a Bíblia, antes de nós olharmos este gigante e aprendermos a vencê-lo, nós queremos orar. Como você está? Curve a tua face, feche os teus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este momento de reflexão na tua palavra. E neste momento pedimos tua orientação. Pedimos que tu nos ajude, Senhor, a vencermos o gigante da ansiedade que tem assolado inúmeras vidas. Prepara, Senhor, nossa mente, prepara, Senhor, nosso coração para ouvirmos esta palavra e crermos nesta palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos alimentar espiritualmente, pois não conseguimos viver somente do pão físico, mas nós carecemos do pão celestial. Preenche, Senhor, todo o vazio, dá-nos atenção plena neste momento, a tua palavra. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amado em Cristo, nós vivemos uma geração que está repleta de inúmeras fotos sorridentes às redes sociais, mas repleta de travesseiros encharcados quando estão deitados em secreto, onde ninguém vê. Pessoas vivem angustiadas, pessoas vivem temerosas, pessoas vivem alertas diante de um perigo iminente que não tem uma razão plausível. Viver ansioso é poder estar alerta para algo que vai acontecer, mas nós não sabemos o que e como, ou quando, ou onde vai acontecer. Se você já passou por crise de ansiedade, você sabe bem do que eu estou lhe falando. Ou você conhece alguém que tem passado por crises, sabe que é assim. Há um sentimento, uma incerteza quanto ao futuro que nós não conseguimos descrever. Quem passa por momentos de uma ansiedade profunda, por crises, ou momentos que se prolongam, que não são pontuais, estes experimentam momentos ruins, momentos terríveis, momentos que precisam olhar e clamar por ajuda, momentos em que nós, que não estamos passando, devemos nos colocar ao lado e assim ser auxílio, ser presença, ser uma bênção à vida daqueles que têm vivido dias angustiantes, dias em que muitas vezes o medo de algo continua sendo constante. Por vezes não há uma razão, a dificuldade em poder, quem sabe, descansar, a dificuldade em, quem sabe, parar de pensar, a mente acelerada o tempo todo, o aperto no peito, muitas vezes a náusea, muitas vezes aquele sentimento de fraqueza, de desmaio. Quem já passou por crise de ansiedade sabe do que eu estou falando. A sensação de que algo ruim vai acontecer, mas nós não conseguimos descrever. Uma angústia constante, uma preocupação
excessiva. Quem já passou por uma crise de ansiedade, ou quem precisa lidar com alguém, quem sabe na sua família, que sofre de ansiedade, que precisa tomar medicação, ansiolítico, para poder cuidar e tratar da ansiedade. Sabe que nós estamos lidando com um gigante que é tremendo. Agora, é possível vencer esse gigante? Com certeza, com certeza. A palavra de Deus quer nos ajudar nesse dia a como vencer aquilo que tem assolado inúmeras vidas, aquilo que tem tirado o sorriso de muitas pessoas, aquilo que tem tirado a vontade de viver de inúmeras pessoas. Amado em Cristo, a ansiedade ela é destrutiva. A palavra ansiedade, em sua raiz, ela vem de um significado que nos traz aquele sentimento de estrangulamento. É como que se algo puxasse ao contrário de nós. Aquele que está ansioso parece que está sendo sufocado. Não sabe de onde, não sabe do que e porquê, mas é como que seu peito pesasse. É como que sobre si tivesse um peso de uns 200 quilos. Alguém disse certa vez, pastor, quando eu tenho crise de ansiedade, parece que os meus pés foram concretados, eu não consigo caminhar, eu paraliso. É como se alguém sentasse sobre mim e eu não conseguisse, por mais que eu tente, tirar este peso de sobre mim. Amado em Cristo, até certo ponto, a ansiedade ela é natural ao ser humano. Quem de nós nunca sentiu um frio na barriga diante de uma entrevista de emprego, diante, quem sabe, da notícia, se passou ou não no vestibular, diante, quem sabe, de uma exposição, do falar em público? A ansiedade, até certo ponto, ela é salutar e ela se faz necessária, ela nos faz organizar a nossa rotina, ela nos faz sair do nosso comodismo e nos coloca em ação. Agora, viver ansioso constantemente nos faz adoecer. E, amados, viver ansioso é como ser crucificado entre dois ladrões. O primeiro deles nós podemos chamar de o ladrão do remorso em relação ao passado. Quem vive ansioso sente remorso com aquilo que aconteceu ao seu passado. E as lembranças não são boas. As lembranças sempre são ruins e elas nos derrubam. Ser ansioso ou viver ansioso é como estar crucificado entre um outro ladrão. Se no passado nós sentimos receio, nós sentimos remorso, quando nós olhamos para o outro lado, nós temos o ladrão da preocupação com relação ao futuro. Viver ansioso é poder estar entre estas duas balizas, sentir remorso com aquilo que aconteceu e angustiado com aquilo que vai acontecer, ou melhor, que nós não sabemos se vai ou não acontecer. Você tem vivido assim? Na expectativa de coisas que ainda não aconteceram, mas que você tem quase certeza que já aconteceram? Ou quem sabe olhando para a tua história, você não consegue recordar, ou consegue recordar, mas não perdoar. Não consegue deixar para trás aquilo que faz parte do teu passado. Amado em Cristo, as causas da ansiedade são diversas. Poderíamos aqui passar um bom tempo enumerando todas elas, mas eu queria lembrar a você de que as circunstâncias adversas nos causam ansiedade. Este vírus tão pequeno chamado Covid-19 nos causa ansiedade. Quem sabe você mora ao lado de um vizinho que foi diagnosticado. Algo tão pequeno, algo que nos traz apreensão, nos faz muitas vezes estarmos ansiosos. Amados em Cristo, relacionamentos turbulentos nos trazem ansiedade. Cuidados excessivos com as coisas nos fazem viver ansiosos. O que fazer diante deste gigante? Existe um remédio? Existe uma saída para superarmos aquilo que nos sufoca em dado momento da nossa história? Quem sabe você diz assim, pastor, mas eu nunca passei por crises de ansiedade. Eu não sei o que é ter insônia, viver preocupado, angustiado, com medo, com peso no peito, com náusea, com sensação de desmaio. Eu não tenho nada disso. Então, eu acho que essa palavra não é para mim. Eu ainda quero dizer que essa palavra é também para você.
porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E a palavra de Deus quer nos preparar para isso. E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos. Mas como não andar ansioso? Há um segredo? Há um remédio? Eu quero ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, primeiramente, dos versículos 25 até o 34. E aqui Jesus ele diz algo muito especial. Veja o que diz o Mestre. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, veja só, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E por que andais ansiosos com aquilo que hão de vestir? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui essa primeira palavra. Jesus dizendo àquelas pessoas, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está dizendo, Deus está cuidando disso. Como que eu e você podemos viver uma vida, como eu e você conseguimos vencer o gigante da ansiedade e não vivermos uma vida ansiosa? Queridos, eu gostaria de, nesta mensagem, trazer duas possibilidades. Primeira possibilidade, a autoajuda. E a segunda possibilidade, a autoajuda. Ok? Autoajuda e autoajuda. Vamos lá, a primeira delas, autoajuda. O que eu, Eliezer, posso fazer para superar a ansiedade? Em primeiro lugar, eu gostaria que você aprendesse a sua vida, eu aprendi isso já há um bom tempo. Jamais diga, eu sou ansioso. Troque isso, cancele isso. Mas trocar por o quê? Se eu não posso dizer eu sou ansioso, o que eu devo dizer então? Diga, eu estou ansioso. Jamais diga eu sou ansioso, não determine. Mas diga que você está ansioso, porque este é um momento passageiro. Amado em Cristo, o momento que você vive agora não é o todo da sua vida, não. É somente um pequeno espaço de tempo, é apenas um pequeno ponto diante de algo muito maior, a tua história. Por isso, quer vencer o gigante da ansiedade? Jamais diga eu sou uma pessoa ansiosa. Não, eu estou. Isso vai passar. Quer vencer esse gigante? Comece por aí. Jamais diga eu sou ansioso, mas diga sim, eu estou. É passageiro. Esta fase não é o todo da minha vida, mas é apenas um ponto na minha história. E eu vou superar. Ajuda que vem de mim, da minha mente, de princípios que eu posso colocar em prática. Veja só. Segundo lugar, com ajuda profissional. Sim, em dado momento você vai precisar de ajuda profissional. Seja o psiquiatra, seja o psicoterapeuta, sim, para poder entender em primeiro lugar a causa da ansiedade. O que está causando
isto em você. E somente um profissional poderá ajudá-lo. Por isso, sim, jamais descarte essa possibilidade. Estando ansioso, passando por este momento, procure ajuda profissional. Isso você pode fazer. Que outras coisas eu posso fazer nesse processo de cura, nesse processo de transformação, nesse processo de encontrar a paz? Eu e você devemos e podemos, queridos, criar uma rotina. Eu e você precisamos, pois quando nós temos uma rotina, nós acabamos não nos preocupando tanto. Logo, não vivemos tão ansiosos. Eu e você precisamos cuidar com a nossa autocobrança. Quem se cobra muito, vive ansioso. Veja só, nós precisamos e podemos praticar exercícios físicos. O exercício físico é um grande antídoto, um bom remédio para a ansiedade. Pratique exercício físico. Evite o excesso de informações. Desligue a TV, desconecte um pouco. A sua mente, ela fica a milhões. Desconecte. Excesso de informação nos traz ansiedade. Desligue a TV. Desconecte o Wi-Fi. Isso ajuda. Adiante. Evite o consumo de álcool. Evite o consumo de cafeína. Evite o consumo de estimulantes. Isso nos causa ansiedade. Evite viver estressado. Ou melhor, mas pastor, não tem como evitar isso, então gerencie o seu estresse, os estressores. Também aprenda a descansar, a desligar. Nem tudo precisa de uma ação sua, nem tudo precisa de uma resposta sua, nem tudo precisa de uma atitude sua. Descanse. O mundo vai seguir adiante. Não viva com a síndrome do girassol que acha que ele move o sol. Não. Você não move o mundo. Não faça tudo o tempo todo. Descanse. Cultive a quietude. Aquiete-se diante de Deus. Eis algumas questões que eu e você, no dia a dia, no cotidiano, conseguimos viver e experimentar. Agora, existem coisas que nós precisamos que não estão ao nosso alcance. Diante de circunstâncias ansiosas, de momentos em que nós vamos viver ansiosos, eu e você carecemos da ajuda do alto. Logo, então, nós precisamos de uma autoajuda, ou seja, da ajuda que vem de Deus. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar a você de que o processo de cura da ansiedade e de muitas outras enfermidades da nossa mente, do nosso coração, não é linear. Não. O processo de cura da ansiedade, ele não é linear, ele não é constante. Por isso, quem sabe você tem dito, não, eu tenho praticado exercícios físicos, eu tenho descansado, eu tenho desconectado, eu tenho procurado não mover o mundo, não levar tudo e não fazer tudo. Mas ainda assim, você precisa da ajuda do alto. E é justamente dessa ajuda que eu gostaria de falar quando cito 3 ou 4 versículos do livro de Filipenses, capítulo 4. E ali, o apóstolo Paulo, ele também diz, não andeis ansiosos em coisa alguma. Não andeis ansiosos em coisa alguma. É possível vencer a ansiedade com a ajuda que vem do alto, com a ajuda que vem de Deus. Que ajuda é esta? Primeiro, creia e declare a tua vida, Deus é soberano. Deus é provedor. Deus está no controle. Eu e você não temos o controle de tudo e muito da nossa ansiedade é que de fato nós não estamos ou não conseguimos estar no controle de tudo. Amado em Cristo, Deus não quer que nós levemos uma vida de constante ansiedade. Jesus lembrou aos seus discípulos e às pessoas, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não plantam, não guardam em celeiros, mas ainda assim o Pai cuida delas. Observem os lírios do campo. Quem conseguiu vestir-se com tamanha glória? Nem Salomão. Assim Deus também cuidará de vocês. Queridos,
um primeiro passo, uma primeira ajuda que nos vem do alto. Eu e você devemos lembrar sempre, ao deitar, Deus é provedor. Deus é soberano. Deus tem o controle da minha história. E quando nós conseguimos descansar nesta verdade, nós começamos a viver menos ansiosos. Deus é soberano. Creia nisto. Confie nesta certeza que vem da própria palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele sustenta todas as coisas. Quem sustenta todas as coisas? Deus. Queridos, eu e você não conseguimos dirigir o mundo, mas Deus, Ele tem a direção, Ele tem o controle. A resposta de Deus para os tempos difíceis pelos quais nós vivemos sempre é e sempre será a mesma. O trono do céu está ocupado. Deus está no controle. E se eu e você queremos, queridos, vencer a ansiedade, nós devemos confiar. Eu tenho feito isso. Ao dormir, em minha oração, eu tenho agradecido a Deus por Ele ter estado no controle do meu dia. Ao descansar, eu tenho declarado de que Ele continuará no controle durante o meu sono. Amém? Ele está no controle daquilo que você não controla. Ele está no controle daquilo que, por vezes, você acha que está uma grande bagunça. Aonde você perde o controle, Ele continua tendo a direção. Creia nesta verdade. Logo, o próprio Espírito Santo há de trabalhar no teu coração e fazer com que você comece a experimentar a paz que vem do alto. Não que vem de dentro de você, não, mas que vem do alto, que vem de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 6, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Segundo momento, segunda força que nos faz vencer o gigante da ansiedade, a oração. Nós devemos, amados, orar corretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Queridos, eu e você temos a oração como um precioso remédio para vencermos a ansiedade. Não andeis ansiosos, pois se você tem tempo para estar ansioso, você já tem tempo para orar. Orar. Ore. Devemos orar corretamente. Devemos nos colocar diante de Deus. Quando nós oramos corretamente, nós começamos a triunfar sobre a ansiedade. Veja o que diz o Antigo Testamento. Jeremias capítulo 29, versículo 11 até o versículo 14. Assim diz: Eu é que sei, diz Deus, olha só, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Em outras palavras, Deus está dizendo, Eliezer, eu sei do teu fim desde o princípio. Sou eu quem estou no controle. Somente eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Veja só que palavra preciosa. Esta palavra nos ajuda a quietar, a vivermos menos ansiosos. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que pensamentos são esses? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Mudarei a sua situação. Quer vencer o gigante da ansiedade? Ore. A oração é um grande remédio, um poderoso remédio contra a ansiedade. Abra o coração para Deus. Fala para Deus dos teus medos, dos teus temores, das tuas angústias. Conta para Deus. Conta para Deus. Chora diante de Deus. Quebranta o teu coração diante do Senhor. E você vai perceber que aqueles joelhos que estiveram dobrados diante do Senhor, ao se levantarem, não serão os mesmos. A sua mente e o seu coração não serão os mesmos. Quer vencer o gigante da ansiedade? Lembre-se, Deus está no controle.
ore. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Mas antes de tudo, clamem a Deus. Adorem a Deus. Em terceiro lugar, eu e você, se nós queremos vencer o gigante da ansiedade, a Bíblia nos ensina agora no versículo 8 de Filipenses capítulo 4, pensem corretamente. Sim, quer vencer a ansiedade, comece a pensar corretamente. Mas como assim pensar corretamente? Veja o que diz o versículo 8 desse texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer vencer a ansiedade? Saiba que Deus está no controle. Clame a Deus, mas cuide do que você pensa. Cuide dos seus pensamentos. Queridos, os nossos pensamentos afetam a maneira como nos sentimos. Em outras palavras, não é a situação em que nós estamos que determina o que sentimos, mas a nossa percepção, o que a nossa mente percebe, como a nossa mente lê a situação que nos encontramos. E aí o apóstolo Paulo diz: ocupem a mente de vocês com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Com que você tem ocupado a sua mente? Com que você tem ocupado os teus pensamentos? Queridos, a batalha contra a ansiedade é decidida no campo da mente. A batalha contra a ansiedade é decidida no campo da mente. Se focamos nossos pensamentos nos problemas, seremos vencidos por ela. Mas se voltarmos os nossos pensamentos para Deus, nós ganharemos a luta e nós derrotaremos este gigante chamado ansiedade. Cuide com aquilo que você está pensando. Devemos pensar corretamente. Repito para você, pensar em quê? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A sua mente, ocupe a sua mente com as coisas do alto, ocupe a sua mente com as coisas de Deus, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. E por último, assim encerro. Além de nós crermos que Deus é soberano, além de aprendermos a orar corretamente, a pensar corretamente, nós devemos agir corretamente. Nós devemos agir corretamente. Veja o que diz o versículo 9. O que também aprendestes, diz o apóstolo Paulo, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco. Paulo conclui dizendo: não adianta vocês ficarem ouvindo, não adianta vocês ficarem vendo, mas vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. Vocês precisam colocar em prática a sua fé, a sua experiência, a sua comunhão com Deus no seu dia a dia. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Diante de Deus, ore constantemente, orai sem cessar. Diante de Deus, pense corretamente, olhe e pense para as coisas e nas coisas do alto e haja em conformidade com elas. Logo, o gigante da ansiedade será vencido. Amado em Cristo, há uma íntima conexão entre seja isso que ocupe o vosso pensamento, no versículo 8, e praticai, no versículo 9. Tem poder, não quem pensa, mas tem poder quem faz, tem poder quem tem atitude, tem poder quem age. Tem poder quem age. Amado em Cristo, somos uma geração de fotos sorridentes, mas de travesseiros encharcados. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. A ansiedade, em muitos momentos, será inevitável,
mas viver prisioneiro dela é opcional. E está em minhas mãos e em tuas mãos a poder, diante desta palavra, diante da verdade, diante da vontade de Deus, olhar para aquele que sabe do nosso fim desde o princípio, daquele que tem cuidado do amanhã. Nós ainda não estamos lá, ele já está. Ele sabe como será. Por isso, descanse nele. Por isso, independentemente daquilo que tem causado ansiedade ao teu coração, aperto ao teu peito, falta de ar, Deus é soberano. Ele está no controle. Ore, pense e haja conforme a palavra de Deus, conforme as coisas do alto. Pratique o autocuidado. Pratique o autocuidado e se entregue ao autocuidado. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Diante dele ore. Diante dele abra o coração. Entregue a tua angústia. Entregue a tua ansiedade. Entregue os teus medos. Entregue o teu passado. Consagre o teu futuro. Pense nas coisas do alto. Haja em conformidade com aquilo que você está pensando nas coisas do alto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar a tua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, de Jesus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amado em Cristo, a presença da ansiedade em muitos momentos será inevitável. Viver prisioneiro dela depende da gente, depende de mim, depende de você. Cuide de você, se entregue ao cuidado de Deus em sua soberania, pela oração, pela sua vontade e pela prática desta vontade. Amado em Cristo, a palavra de Deus nos convida a poder diante do Senhor, diante daquele que está no controle de todas as coisas, a consagrar, a entregar, a viver uma vida dependente. Amado em Cristo, muitas pessoas procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus. Quem sabe a razão, a causa da tua angústia, da tua ansiedade é que você não tem cultivado um relacionamento íntimo, real, profundo e pessoal com Deus. Que tal você começar isto agora? Que tal você começar isto hoje para viver uma vida mais leve, viver uma vida transformada, viver uma vida em que é possível sim sorrir, que é possível sim viver sem preocupação, que é possível sim ter alegria, que é possível sim ter contentamento, que é possível sim ter satisfação, que é possível sim sorrir, que é possível sim parar de chorar, que é possível sim parar de ter medo, de viver angustiado, como que se alguém estivesse lhe pressionando ou lhe estrangulando. É possível. Eu queria convidar você a orar. E se nesse momento, quem sabe, há na sua vida alguma coisa que tem lhe causado angústia, ansiedade, temor, eu gostaria que você pudesse orar comigo e que pudesse entregar isso a Deus. Não andeis ansiosos em coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas vossas petições pela súplica, com ações de graça. Deus é soberano. Ore, pense e viva dependente deste Deus que está no controle. Amém? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, em dado momento da nossa vida vivemos dias, meses e até mesmo anos angustiados, ansiosos. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos escravos desse sentimento que escraviza, que atormenta e que tira a alegria da nossa vida. Senhor,
Ajuda-nos em nossa fraqueza e dá que possamos compreender, entender e saber quais são as causas. Saber, Senhor, e aprender a olhar para Ti e a saber que Tu és Deus soberano, que Tu estás no controle. Assim, Senhor, neste dia de hoje nós consagramos nossa vida, os nossos pesares, aquilo que nós não conseguimos por vezes entender. Pai querido, venha sarar, venha curar, venha libertar, venha fazer em nós, por Teu Espírito Santo, aquilo que só Tu tens poder para fazer. Que a Tua paz, que excede nosso entendimento, Senhor, possa dominar a nossa vida neste momento. Senhor, ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a podermos viver em paz contigo, conosco e também com as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a entregar. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Tua provisão. Pai querido, nós oramos e intercedemos pelas pessoas enfermas, entregamos aos Teus cuidados as pessoas enlutadas. Clamamos, Senhor, pelas autoridades em nosso mundo, de maneira especial em nosso país, nosso município. Também consagramos e entregamos a Ti os profissionais da saúde que nesse momento também vivem, angustiados, Senhor, lidando contra este vírus, Covid-19. Senhor, Tu sabes o futuro. Nós ainda não soubemos. Nós queremos aprender, Senhor, a descansar em Ti. Abençoe, Senhor, a nossa vida. Guarda, Senhor, os nossos dias, que a Tua mão esteja sobre nós. É o que pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Que a paz e que a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a tua vida e que a paz desse Deus que excede todo entendimento esteja guardando a tua história. Amém?